paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Não se assustem, não saiam correndo. Hoje eu vou tentar transmitir aqui um pouquinho de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para os irmãos. Confesso que estou aqui com um friozinho na barriga, ansiosa. É a primeira vez que eu prego para a igreja toda. Apesar de já ter pregado inúmeras vezes para o grupo de jovens, de ministrar a palavra para as crianças, eu sempre vi como pregar para a igreja toda como uma responsabilidade muito grande. E o pastor Daniel já tinha brincado comigo algumas vezes, falando, quarta-feira é você, quarta-feira é você. E eu dava aquela risadinha, uma desconversada, saía pela tangente. E eu sempre pensava assim, que eu sou só, apesar aí de já ter um bom tempo de conversão, eu ainda me sinto uma menina na fé. Eu ainda sinto que eu preciso ter muitas experiências com Deus e que eu preciso aprofundar muito o meu conhecimento bíblico ainda. E quando eu coloquei essas coisas diante de Deus, esses meus sentimentos, meus questionamentos, Deus me respondeu, é verdade. Você é uma menina, você precisa ter mais experiências comigo, você precisa ter mais conhecimento. Mas o culto não é sobre você. O culto é sobre mim. Então eu tô aqui humildemente pedindo a sua atenção. Por favor, não saia correndo da live agora. Fique até o fim, me dê essa chance. Se você ver no final que não tem jeito, que eu não falei nada com nada, que não foi legal, chame o pastor Marcelo no particular e fala pra ele com jeitinho ele vai contornar essa situação. Tá bom? Vamos jogar a bomba pra ele. Mas fiquem comigo até o final, porque essa baixinha é folgada. Além de querer sua atenção, ela ainda tá querendo sua atenção aí, né? Nesse seu lugar tão precioso que é a sua casa. Pena que não dá pra tomar um café e comer bolo ainda por essa tecnologia, né? Ainda não existe essa tecnologia. Mas, por favor, fique comigo. Amém? Eu vou pedir para os irmãos hoje lerem comigo 2 textos. O primeiro texto está lá em 1 Coríntios 13 e nós vamos ler do 1 ao 7. Essa é uma passagem muito conhecida, irmãos, muito conhecida. E é engraçado, pelo menos eu tenho essa vivência, não sei se algum irmão também já passou por isso, mas eu conheci essa palavra antes de conhecer a Jesus. Tem uma música secular que eu gostava muito, em que o compositor, ele usou frases desse texto para compor a sua música. E um dia um colega meu, que já era cristão, disse pra mim, sabe aquela música tal? Eu falei, sei. Ele falou, tá na Bíblia. Eu dei aquela olhada meio que, esse cara é doido, né? Mas depois eu fui ver que estava mesmo. Então eu conheci a mensagem antes do mensageiro. E o que eu imaginava se tratar ali de um amor romântico, hoje eu percebo uma profundidade enorme nesse texto. É um texto que muitas vezes nós lemos com um olhar de amor ao próximo, ou que muitas vezes nós encontramos em convites de casamento. Mas hoje eu vou pedir para os irmãos lerem esse texto comigo com outro olhar. Com um olhar que é colocado lá em 1 João 4,8, quando João diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Então nós vamos ler agora 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, e eu vou pedir para os irmãos que aonde nós lermos amor, a palavra amor, que nós enxerguemos Deus, que nós enxerguemos Jesus. Amém? Então vamos lá. Acho que já deu tempo de todo mundo abrir. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se eu não tiver Deus, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha que coisa mais linda esse amor. E não porque nós somos merecedores. Ao contrário, né? O amor de Deus é tudo isso, é tão benigno que Ele enxerga em nós, enxergou em nós valores, enxergou em nós uma preciosidade que de fato nós não temos. E nós encontramos nesse texto características assim que são do próprio Cristo. Ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não procura os seus interesses, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo sofreu, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, tudo suportou por amor de nós. Não se assustem com as minhas folhinhas, tá, irmãos? Eu tenho esse hábito de fazer esbocinhos para não me perder, porque eu falo muito. Quem me conhece sabe que eu falo muito, falo pelos cotovelos. E aí eu tenho receio de fugir, de sair falando outras coisas e não falar daquilo que eu considerei essencial no que Deus tocou o meu coração. Se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente vai encontrar muitas provas desse amor de Deus. A gente vai encontrar muitos momentos em que nós vamos ver esse amor de Deus para conosco, essa bondade. E para ajudar a gente a enxergar isso, porque às vezes nós estamos vivendo uma situação muito difícil, e eu não preciso dizer isso, porque todo mundo sabe disso, todo mundo está cansado de saber disso, não é verdade? Tá todo mundo passando por lutas imensas. E eu não precisa que eu fique dizendo para você que você está numa luta imensa, não é mesmo? Mas nós vamos ler uma outra passagem a respeito de um apóstolo, de outros apóstolos também, mas em um especial. E nessa outra passagem a gente vai poder fazer assim algumas pontes, esse texto que a gente leu e esse que a gente vai ler agora. Que está lá em João, capítulo 21, nós vamos ler do 1 a 14. Onde Jesus aparece a 7 discípulos. Um deles, Pedro. Pedrão. Ah, Pedro. Eu gosto muito de Pedro. Eu gosto de Pedro porque muitas vezes eu me identifico com ele, sabe? Pedro era aquele cara, gente como a gente, assim, sem muitas papas nas línguas, meio brutamontes, sincerão e intempestivo muitas vezes, explosivinho. Se a gente for falar na linguagem de hoje, Pedro era a raiz, não era Nutella, sabe? E Pedro tem uma história tão linda com Jesus. Uma história que muitas vezes remete à nossa também. Vamos pensar nesse Pedro que está aqui no capítulo 21. Tudo que passou anteriormente até chegar aqui, de capítulo 21 de João. Quantas coisas Pedro já tinha vivido com Jesus. Quantas histórias maravilhosas. Pedro tinha largado tudo para seguir Jesus. Pedro viu sua sogra ser curada. Alguém pertinho dele, próximo da família dele. Pedro viu todos os milagres, curas, multiplicações. Ele estava lá. Pedro
andou sobre as águas, sobre o mar, ao encontro de Cristo. Coisa mais incrível isso deve ter sido. Pedro foi avisado por Cristo que o negaria 3 vezes. Negou o que iria fazer e fez. E Pedro se arrependeu profundamente, amargamente. É esse Pedro que chegou aqui no capítulo 21. Um Pedro que de repente se viu sem rumo. Um Pedro que de repente o mestre que estava ali e que o dizia o que fazer, o que não fazer, o que mostrava que direção tomar, não estava mais à sua frente. E aí Pedro e esses discípulos, que nós vamos ler aqui agora, voltaram para o mar. Vamos ler? Então, João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Vamos ler até o final do versículo. Não julgue Pedro. Nós estamos vivendo momentos difíceis, como eu disse antes. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. E eu não estou dizendo que algum de nós aqui tenha negado a Cristo com todas as letras. Mas é muito comum, é mais comum do que a gente imagina, tomar atitudes como a de Pedro e desses outros discípulos que estavam com ele. Às vezes nós também voltamos para o mar. Quando a gente vê uma situação que foge do nosso controle, ou quando a gente quer remediar algo, assim como os discípulos voltaram para o mar, nós nos voltamos para atividades que nos trazem alguma segurança, o que aparentemente nos traz essa segurança. Quantas vezes eu me sentia sozinha, eu sentia aquele vazio dentro de mim antes de conhecer a Cristo, e eu me afundava no meu estudo, eu me afundava no meu trabalho, achando que aquilo supriria esse vazio. Pedro estava entristecido, irmãos. Ele estava ali arrependido, amargo. Ele tinha perdido seu mestre, seu amigo, e ainda tinha perdido ele o negando, né? Era uma amargura, um arrependimento tão grande que estava nele. E ele não sabia mais o que fazer. Ele não enxergava Cristo à frente dele. Ele não sabia mais a quem seguir. Não sabia para onde voltar. E ele voltou para aquilo que ele sabia fazer. Para aquilo que ele tinha certa segurança. Ele voltou para o mar. Ele foi pescar. Mas aqui diz que naquela noite eles nada apanharam. Porque não são essas atividades, não são esses interesses que nós temos em outras coisas, não é nós focarmos a nossa energia em alguma coisa que não seja Jesus que vai nos fazer sentir melhor. Não vai trazer resultado. E isso eles aprenderam ali, naquele momento. Mas, glória a Deus pelo mas, né? Sempre tem um mas nas nossas vidas. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus está na praia, irmãos. Jesus está na praia esperando os seus discípulos, esperando Pedro também. E ele não estava ali para dizer para Pedro: viu, eu não te falei que você faria isso e você disse que não?
como muitas vezes a gente tem vontade de dizer por aí, né? Eu não avisei? Não. Cristo estava esperando seus discípulos na praia, como o pai esperava o filho pródigo. Cristo nos espera. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Às vezes, toda essa situação, tudo isso que tem acontecido, não permite que a gente enxergue à nossa frente. Sabe aquela nuvem de poeira que estava aí vindo no oceano, que cobriu alguns lugares, que passou nos noticiários? Os irmãos chegaram a ver? Que turvava toda a visão, até atrapalhando a navegação dos barcos, dos aviões. Igual quando a gente desce a serra em direção ao mar e tem aquela neblina densa. Nós não conseguimos enxergar muito além do que está no nosso nariz. Para mim, ter essa sensação fisicamente é muito fácil. Basta eu tirar o óculos, irmão. Se eu fizer isso aqui, já era. Aqui não tem letra nenhuma na minha Bíblia mais. Sumiu tudo. Mas Jesus está ali. E Jesus tem o poder de fazer com que a gente volte a enxergar. Ele dissipa qualquer nuvem de poeira. Ele dissipa qualquer neblina. Se a gente quiser encontrá-lo, ele está ali, disposto a se encontrar com a gente. Cristo está à nossa espera. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ah, que constatação mais maravilhosa. É o Senhor. E aí, Simão Pedro teve duas atitudes que é muito comum a gente ter também. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido. Aqui a gente pode fazer uma metáfora, pegar para quantas vezes, quando Deus nos chama, quantas vezes quando nós ouvimos esse chamado, quando nós tendemos a ir ao seu encontro, nós colocamos tantas camadas entre nós, queridos. Nós procuramos desculpas esfarrapadas. Nós procuramos desculpas para dar a Deus do porquê nós nos afastamos ou do porquê nós cometemos algum erro, algum pecado. Nós procuramos esconder as nossas falhas, esconder os nossos erros, maquiar, usar muletas, usar máscaras, enfim, do jeito que você quiser chamar. Ah, que bobagem, queridos. Quanta energia e quanto tempo perdidos em vão. Assim como Adão e Eva, que se esconderam quando ouviram a voz de Deus e haviam pecado, porque se sentiam nus. Deus conhece cada célula do nosso corpo físico e conhece cada sentimento e cada pensamento que nós temos dentro de nós. Tentar esconder dele, tentar fingir para ele que não somos aquilo que somos, é bobagem. Ele sabe como somos e nos ama ainda assim. Nós podemos fingir para muita gente, nós podemos fingir para nós mesmos, mas para Deus, não. Mas não é porque Deus nos ama do jeitinho que nós somos que nós devemos permanecer do jeito que nós somos. E é aí que Pedro lança-se ao mar. Lance-se ao mar, queridos. Vá de encontro a Cristo. Vá de encontro a Jesus.
A gente tem uma tendência tão esquisita, que quando a gente se vê nesse momento turbulento, quando algumas aflições da vida, quando alguma decepção, quando alguma coisa nos atinge, em vez de a gente correr para mais perto de Deus, a gente se afasta. A gente corre para o meio da nuvem de poeira. Não faça isso. E se você fez, não importa se foi agora, se foi hoje, se foi semana passada, se foi há uns meses, há uns anos, não importa quanto tempo tem. Lembra que a gente leu lá em 1 Coríntios? O amor é paciente. Ele é paciente, irmãos, ele é benigno, ele só tem bondade para com você, para conosco. Volte, corra. Pedro, ele desesperado, pulou no mar, nem lembrou de puxar rede, de puxar barco, nada, deixou os amigos para trás e correu, né? Aqui no versículo 8 continua, ó, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Olha que coisa mais linda esse versículo 9. Leia comigo esse versículo. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Ai, que coisa mais deliciosa, queridos. Eles trabalharam a noite inteira, depositaram naquele trabalho a sua esperança e ficaram frustrados. Sentiram-se assim, sem saber o que fazer. Nem aquilo que eles sabiam fazer bem, eles estavam conseguindo sem Deus. Nem aquilo que eles conseguiam, que eles conheciam, estava sendo bem feito. E aí eles encontraram uma comida quentinha e fresquinha esperando. Não é à toa que dizem que a cozinha é o coração da casa, sabe? Tem coisinha mais gostosa do que se você chegar cansado de um dia do trabalho e encontrar um pratinho de comida quente te esperando? Num dia que nada deu certo e você encontra uma comida fresquinha, uma sopinha quente assim num dia frio. Aquece a gente por dentro, não é verdade? Cristo sabia disso. Ele ofereceu ali o que era necessário para as pessoas para que aqueles homens se colocassem em pé e recobrassem ânimo. Ai, que coisa mais maravilhosa, não é? Jesus espera a gente com uma refeição quentinha. Não importa quão cansado você esteja, não importa que você tenha tentado e tenha falhado. Cristo está te esperando com uma refeição quente, para aquecer seu corpo, para te dar um novo ânimo, para te dar novas forças. E aí, aqui diz, né? Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, em cima peixes e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixinhos que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Vinde, comei. Participai comigo. É o convite que Jesus fez. Não seja tolo, não seja doido de recusar esse convite. Se esse convite chegou até você, aceite-o. O sacrifício de Cristo, quando rasgou o véu de cima para baixo, nos permitiu ter mais intimidade com Deus e com Ele, nos permite muitas coisas também. Eu sempre brinco
Eu já contei isso, eu sempre pergunto isso para as crianças, e esses dias um colega nosso também perguntou numa rede social, eu respondi: o que você faria se encontrasse com Jesus? Ah, eu queria tanto um abraço e um cheiro no cangote. Eu imagino tão maravilhoso deve ser o cheiro de Cristo. Esses dias eu ouvi de uma pessoa também que ela dançaria com Jesus. Ai, que cena mais linda, vocês conseguem imaginar? Dançar com Cristo? Que momento, queridos. Que delícia deve ser isso. E Cristo está tão acessível a nós. Está tão próximo. Basta a gente estender as mãos. Sabe, esses dias eu li uma história sobre a Capela Sistina, do Michelangelo, que se chama A Criação do Homem. Vocês já devem ter visto esse desenho alguma vez, que é aquele que tem Deus numa nuvem com um braço estendido, e um pouco mais abaixo está Adão, assim, meio desfalecido, meio ali como se estivesse nascendo naquele momento, sendo criado naquele momento com a mão assim, próximo ao dedo de Deus. E aí eu fui ver se a história era verdade e não era. Mas mesmo assim, essa figura, essa metáfora, ela vale a pena a gente pensar. Tem um espaço muito pequenininho entre os dois dedos. Diz que quando foi criado, na verdade, a ideia era mostrar ali Deus forte, dando a vida a um homem, e Adão ali ainda meio assim, molenga, porque estava recebendo essa vida ainda. Ainda ia receber o fôlego total de vida. Mas, se a gente for ver Adão ali com o dedinho molinho assim, e Deus com o dedo firme, tem um espaço tão pequenininho que para eles se tocarem, bastava Adão estender o dedo. Quantas vezes na nossa vida falta a gente estender um dedo? Falta a gente fazer um mínimo esforço para enxergar Cristo, para encontrar com Cristo. Cristo tem o melhor para nós, queridos. Ele tem um amor lindo, esse amor maravilhoso que a gente leu lá em Coríntios. Esse amor de se doar pela gente, de se sacrificar por nós, mesmo nós sendo imerecedores. E muitas vezes a gente faz essa besteira de correr para longe, ou de não ficar dando volta, que nem cachorrinho que corre atrás do rabo, sabe? Sem perceber que ele está ao nosso alcance. Eu estou dizendo isso para você hoje porque eu sei que muitas pessoas estão angustiadas nesse momento. E não é que você viveu esses 4 meses angustiados. Às vezes você tem picos. São crises que vêm, são inseguranças, são incertezas. Ou então, às vezes, não foi nem a pandemia. Você já estava assim antes. Muitas pessoas estão assim há muito tempo. Não perca mais tempo. O amor de Deus é paciente? É. Ele vai te esperar? Vai. Mas para que perder tempo de viver uma linda história de amor como essa? Quanto tempo eu perdi na minha vida? Não quero mais perder tempo. Sabe? Corra, estenda as mãos, mergulhe nesse mar, vá até a praia. Cristo te espera. E te espera cheio de amor. Te espera cheio de benignidade. Que coisa linda esse amor. Que coisa mais linda essa imagem. Escolha esticar o seu dedo. Não estique só o dedo. Abrace Cristo. Abrace Jesus. E sinta-se abraçado por Ele. Escolha hoje ficar com o versículo de 1 Coríntios 13, mas o número 13, que nós não lemos, mas nós vamos ler agora. Que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Fique com a esperança, fique com a fé, mas deposite elas no amor, deposite elas em Deus,
Deposite elas em Jesus, que é o próprio amor. Amém? Ele acalma toda a tempestade. Ele dissipa qualquer nuvem de poeira. Ele manda embora qualquer tormenta que possa estar se formando em seu coração. Deposite nele a sua fé e a sua esperança. Corra de encontro a esse amor. Ele vai te dar a paz que você precisa. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra, que você guarde isso em seu coração. Se por algum momento você se afastou, você entrou no barquinho e foi para longe da praia, volte. Volte. Não tenha medo de voltar. Tem uma frase do C.S. Lewis, que eu vou aqui falar com as minhas palavras, que eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele disse, mas ele diz que se um barco está completamente no rumo errado, a maneira mais fácil dele chegar ao ponto certo é retornando do início. Volte ao início. Não tenha medo de voltar. Não ache que é perca de tempo. Não ache que é besteira. Não se envergonhe de voltar. Cristo não tem um dedo para apontar para você. Ele tem uma mão estendida para segurar a sua. Ai, que diferença isso faz. Ai, que coisa mais linda esse amor. Amém? Eu quero terminar a palavra de hoje orando. Eu quero que nós oremos por cada pedido de oração que foi colocado nos comentários já. Eu quero que a gente ore por nós mesmos. Eu quero que a gente ore pedindo fortalecimento, pedindo sabedoria para lidar com tudo que está acontecendo. Eu quero que nós oremos também pelas nossas crianças. Eu vejo as crianças hoje muito assustadas, angustiadas. Elas ouvem os rumores, elas ouvem as notícias por cima e elas se assustam, elas se agoniam, elas percebem a angústia que está em nós também. Elas estão sobrecarregadas com 1000 matérias online e ao mesmo tempo sem poder estar perto das pessoas que elas amam. Isso é muito difícil. Às vezes a gente acha que os problemas das crianças são pequenos perto dos nossos. A gente minimiza o problema das crianças. Mas para elas são desafios enormes. Oremos pelas nossas crianças. Eu quero que a gente ore também por cada família que está enlutada. Neste momento nós temos tantas famílias enlutadas. Enlutadas não apenas por conta da pandemia, mas enlutadas de maneira geral. Perdão, irmãos, os cachorrinhos querem orar também, tá? Quando a Bíblia nos diz que a morte é o último gigante que nós temos que enfrentar, eu acredito que ela não está dizendo apenas para quem morre, mas ela está dizendo para quem fica. Porque lidar com sentimentos de luto é muito difícil. Então, ore, porque o Espírito Santo pode consolar a cada um. Peça isso a Ele. Peça que console a cada enlutado. Peça que o Senhor continue dando estratégias aos nossos líderes, que eles continuem buscando formas, que eles continuem encontrando forças para continuar nos mantendo unidos, nos mantendo em comunhão. Eu tenho ficado nos bastidores de todos os cultos online. Eu sei como está dando trabalho. Eu sei como cada pastor tem se dedicado a aprender novas tecnologias, a usar novas ferramentas, a fazer o melhor para que sua experiência aí na sua casa seja agradável, para que você possa ouvir a palavra de Deus, se sentir confortável e confortado. Então, ore por eles. Ore pelo nosso país, pelo mundo. Ore pelos cientistas, pelos pesquisadores, porque toda a sabedoria vem de Deus. Então, que Deus guie-os
para que eles encontrem logo aí uma vacina, uma cura para este mal. Eu creio, irmãos, que nós vamos sair disso melhores. A maioria, pelo menos, vai sair disso melhor. E eu oro por isso, para que a gente aprenda, para que a gente tenha testemunho, para que a gente se una, para que a gente consiga extrair o melhor de qualquer situação, de qualquer luta. Que tudo vire testemunho para a glória de Deus. Vamos orar? Se você também tem uma causa que de repente você não quer colocar aí nos comentários porque envolve outra pessoa ou porque você se sente constrangido, coloque em oração também. Deus nos deixou ferramentas. Ele nos deu o Espírito Santo para nos consolar, para nos ensinar, para nos corrigir, nos guiar. Mas Ele também deixou ferramentas como a palavra do Senhor, a Bíblia, que aqui está. Ele nos deixou a oração e nos deixou a igreja. Use essas 3 ferramentas para se encontrar com Jesus. Não abra mão delas, de maneira alguma. Uma complementa a outra. Não abra mão de nenhuma. Não se acostume a essa vida de lives. Queira voltar para o seio da igreja. Queira voltar a ter comunhão entre um e outro. Isso é essencial. Ore e busque conhecimento na palavra. Assim nós vamos ser fortalecidos e vamos estar cada vez mais envolvidos por esse amor desse Jesus que nos encontra na praia, nos espera na praia. Amém? Então vamos orar? Feche os seus olhos, fique à vontade para falar com o Pai. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por cada um, Senhor, que ouviu esta palavra até aqui, ó Pai. Eu te louvo por cada um, Senhor, e te agradeço por cada um que teve essa vontade de parar um pouco para aprender mais sobre Ti, para Te engrandecer, para Te louvar e Te adorar, Senhor. Pai querido e amado, eu te peço, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida colocada em oração, Senhor, por cada causa, ó Pai, que o Seu povo tem colocado diante de Ti, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor acalme a cada coração, Senhor, que o Senhor mande embora, ó Pai, qualquer nuvem, ó Pai, de poeira, qualquer, Pai, neblina que impeça, Senhor, as pessoas de Te reconhecerem, de se encontrar a Ti, ó Pai. Tira de nós, Senhor, qualquer ansiedade, Senhor. Tira de nós, ó Pai, qualquer medo, ó Pai, que nos impeça, Senhor, de chegar mais perto de Ti, Senhor. Acalma cada coração, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, acalma as tempestades que se formam dentro de nós. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Mas eu te peço, ó Pai, que continue assim, ó Deus. Que cada um aqui se sinta abraçado, Pai. Se sinta, ó Pai, preenchido, ó Pai, por Teu amor, ó Pai. Aqueles que estão lutados, Senhor, eu te peço, ó Pai, que se possam se sentir abraçados por Ti, ó Senhor. Que sejam consolados pelo Seu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, ajude cada um a passar por este momento difícil, Pai. Só Tu tens esse poder, Senhor, e é a Ti que nós nos rendemos, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, pelas nossas crianças, Senhor, que o Senhor permita, ó Pai, que nós possamos enxergar as suas necessidades, que nós possamos compreender, ó Pai, o que cada uma está sentindo, Senhor, e abraçá-las, ó Pai, que elas se sintam seguras, ó Deus, se sintam protegidas, ó Pai, por Ti e pelos seus pais e responsáveis, Senhor. Eu te peço, Pai, por cada causa aqui colocada, Senhor, por cada pedido de oração que está sendo feito, Pai, o Senhor não devolve, ó Pai, uma oração vazia, sem resposta, Senhor. Então que nós possamos estar atentos, que nós possamos compreender, ó Pai, as Tuas respostas, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu amor, ó Pai, nós precisamos da Tua bondade para com as nossas vidas, porque sem Ti nós nada somos, Deus.
Em nome de Jesus, ó Pai, se há alguém, ó Pai, que não tem conseguido dormir, Senhor, que está se sentindo angustiado, ansioso, ó Pai, acalma este coração, Deus. Dá, Senhor, a paz que essa pessoa precisa, Senhor, para recobrar as forças, Senhor, para recomeçar, ó Pai. Que cada um de nós esteja disposto a recomeçar a cada dia, Senhor, a encontrar contigo novamente, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, perdoa, Senhor, perdoa as nossas fraquezas. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas, por todas as vezes, Senhor, que nós nos voltamos para o mar em vez de correr para Ti, Senhor. Perdoa-nos, Pai, e nos ajude, Senhor, a não cometer mais isso, Pai. Ao contrário, nos ajude a chegar mais perto de Ti a cada dia, Senhor. A cada dia nós precisamos estar mais próximos, Senhor. Nós precisamos ter mais do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Guarde essa palavra no seu coração. Eu espero que ela tenha falado com os irmãos como falou comigo durante esses dias. Que nós possamos enxergar Cristo, que nós possamos recorrer a Cristo como primeira e não como última alternativa, né? Quanto antes nós recorrermos a Ele, melhor para nós. Amém? Ele espera cada um de nós com sua paciência, com sua bondade, porque Ele é todo amor, o mais puro e verdadeiro amor. Fiquem com Deus. Estou com muitas saudades, muitas mesmo. Estou sonhando com um dia em que nós vamos nos encontrar novamente, mas não posso suportar a ideia de ser um risco para vocês, de ser um risco para quem eu amo. Então, que nós permaneçamos assim, até que seja seguro, até que possamos nos encontrar sem medo, apenas para celebrar, para ouvir os grandes testemunhos e as maravilhas do cuidado do amor de Deus sobre nós. Amém? Espero vocês no próximo culto, nos bastidores, nos comentários, mas espero vocês. E muito, muito obrigada pela paciência em me ouvir, em acompanhar até aqui. E é isso. Um grande beijo a cada um e fiquem na paz do Senhor. Amém?